a busca por um centroavante. A gente já comentava aqui, né, visões diversas, tudo mais, mas que é Rian Francisco, que eu sei, é chato toda vez a gente falar do Rian, tal, até o Zubeldia fala na coletiva, né, quando perde vocês falam do Rian, né, é sempre algo que acaba acontecendo, Renan, mas é um fato que a gente tem que discutir. A chegada do Juan de Neno tira o espaço do Rian Francisco aí no São Paulo para esse semestre, pelo menos, Renan, na ausência do Caleri? Tira, na minha opinião, tira o pouco espaço já que o Rian tinha. Alguns colegas aí do chat falam, não, Renan, mas ele tem característica diferente. Gente, eu sei que o Dineno tem característica diferente do Rian, que é diferente da do André. O Rian não tem a mesma característica do André e não tem a mesma do Caleri. Só que, na cabeça do treinador, é nessa função que ele joga. É nessa função de 9 que ele joga. Não é em nenhuma outra. Portanto, é nesse sentido que acaba que tira o espaço do menino, na minha opinião. O pouco espaço que ele estava tendo, o pouco tempo de jogo que ele estava tendo. Né? E um jogador que a gente via há 6 meses atrás, 5, 6 meses atrás, de grande possibilidade de aproveitamento técnico, jogando pelo time principal, e foi muito pouco, e futuramente numa venda, né? Que a gente via nele, e vejo ainda nele, a possibilidade de uma grande venda, que o São Paulo precisa tanto. E dessa forma, essa venda, ou ela não virá tão cedo, ou se vier, em valores defasados, porque o jogador não joga. O jogador que não está dentro do campo, ele é desvalorizado, né? A possibilidade do Dineno, um jogador tão importante como o Patrick e o Lucas falaram para nós agora, não estar no Cruzeiro, não continuar no Cruzeiro, é por ele não estar jogando. Então ele, inevitavelmente, ele se desvaloriza dentro do plantel e é emprestado para um outro clube. Para aí sim ele tentar novamente readquirir a forma e tentar de novo uma oportunidade na carreira. Mas é isso que é o futebol. O futebol é muito simples. Quem está dentro do campo está se valorizando cada vez mais. Quem está fora vai se desvalorizando. Desses meninos todos que subiram, pelo menos na minha visão, a maior possibilidade técnica e futuramente financeira era o Rian. E hoje não se fala mais, né? O Matheus, o Gabriel deve saber muito melhor, né? Tem proposta da Rússia. O menino Lucas, o Lucas Ferreira, né, que o Cruzeiro, inclusive o Cruzeiro queria ele, não sei o que, renovar o contrato. Então já está falando de outros jogadores e do Rian não fala nada a respeito disso. Por quê? Porque é o que menos joga. É o que mais se esperava no início e é o que menos joga. E, Gabriel, inevitavelmente, futebol é muito dinâmico. Pode acontecer muita coisa, mas, no geral, pelo que a gente tem visto do nosso treinador, é que ele terá cada vez menos minutos. Exato, é algo que vai entrar numa discussão, e aí, enfim, queria te ouvir também, Fernandão, em relação a esse tema, porque a gente já tá falando aqui, né, possibilidade de empréstimo do Rian. Quando o Rian surge na Copinha, a gente esperava que ele fosse ter uma ascensão rápida ao time profissional, né, porque ele é um jogador que é muito talentoso, é um fenômeno que, enfim, surge na base. A gente esperava que no mês de julho, que a gente vai entrar agora depois do jogo do Vasco, ele já fosse pelo menos uma peça que ou fosse titular ou fosse o, enfim, 12º jogador, né? A gente esperava dessa forma, pela forma que ele jogou a Copinha e pela expectativa que foi criada. Hoje o Alves já tem mais tempo de jogo que ele, o Lucas Ferreira mais tempo de jogo que ele. Muito mais tempo, muito mais tempo. E o Luca também deve já passar aí em tempo de jogo o Rian Francisco. Na ausência do Caleri, ficaram ele e André Silva. E aí agora vindo o Juan de Neno. É possível a gente cravar, Fernando Camargo, que os empresários do Rian vão começar, depois dessa chegada, a olhar com bons olhos uma possível saída? Gabi, eu já diria que, Gabi, Renan e amigos, muito antes da oficialização hoje do Juan de Neno, já se especula e já se procura mercado para o Rian longe do São Paulo. Isso aí é questão de tempo, né? Já são 6 meses
de temporada, mais o que ele jogou muito bem o ano passado em Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Sub-20, mais o que ele já desempenhava no Sub-17, com 16, com 15 anos de idade. Então, assim, e quando joga no profissional, tem oportunidade, mesmo com pouco tempo de jogo, pouquíssimas partidas como titular absoluto desde o início, e quando começa jogando, costuma dar conta do recado. Eu já conversei com pessoas ligadas ao Rian, que, inclusive, outros times já vieram observar o Rian. Eu acho que não vai ter um tempo longo no São Paulo, muito curto, né? Não por culpa dele, porque ele quer jogar e está louco para jogar, para mostrar serviço, só que a comissão técnica do São Paulo não vê ele como um jogador primordial, né, numa substituição imediata ao Caleri, e mesmo com o André sendo o 9, né, que o São Paulo tem hoje, o centroavante de área, quando o Rian entra é muito mais por necessidade, cansaço, sem determinado tempo de jogo. Acho que não vai demorar muito, né? Ele já vai fazer 18 anos, já vai idade apta para jogar na Europa. Infelizmente, a torcida do São Paulo vai ver muito pouco do Rian, né? Porque você só pode ter a concretização, a comprovação do que o jogador fez na base se ele jogar bastante no profissional. Coisa que até agora, em 6 meses, a gente viu muito pouco, né? E acho muito difícil que tenha essa situação revertida e mudada daqui para frente. Acho que a comissão técnica não enxerga o mesmo que os torcedores, o mesmo que a gente vê em muitas situações. Então, acho que a vida dele no São Paulo não vai durar muito mais tempo, não, Gabi. Gente, desculpa lá. Né, Renan? Diga. Desculpa lá, eu não entendi uma coisa. O Rian, ele está sendo negociado com algum clube? Eu estou tão mal informado assim? Desculpa lá. Ele não está sendo negociado, ele está sendo observado por mais de uma vez, inclusive a gente em ambiente junto, né, Renan? Quando não tem jogo, está lá no Morumbi, conversando com pessoas ligadas, ele está sendo observado, já foi pelo Paris Saint-Germain, já foi pelo Olympique de Marseille, que vem um potencial no jogador, não tem proposta oficial ainda na mesa, mas com essa situação dele não jogar, nunca jogar, né, fica cada vez mais difícil ter uma proposta oficial. Então, eu acho que o staff do Rian, daqui a pouco, claro que não vai forçar com o São Paulo. O staff do Rian vai buscar alguma coisa para ele, porque ele tem potencial para estourar no mundo do futebol. Hoje não tem proposta na mesa pelo Rian, mas tem observação de muita gente que sabe que esse jogador tem um nível muito alto de futebol. O que acontece, Fernandão, é o seguinte: quando eu falo em desvalorização do seu patrimônio, do seu atleta, do seu jovem atleta, eu sou um scout do PSG, igual você falou aí, do Paris, do Olympique, sei lá de quem. Eu pego os números do Rian, eles são muito bons na base, mas ele subiu para o profissional junto com outros companheiros dele, que tem muitos minutos, e ele não está jogando. Já vem a incógnita, já vem a dúvida na cabeça do cara. Por que ele não está jogando? Será que vale a pena o investimento? O momento que ele subiu de fato para o profissional, que ele foi efetivado na equipe principal, não teve os minutos que se esperavam dele. Opa, peraí. A gente tem que esperar, a gente tem que dar um passinho para trás. Ou o valor que era imaginado no começo por esse jogador já cai muito. De duas, uma. Ou a equipe puxa o freio e fala, opa, vamos esperar um pouquinho, ou joga lá embaixo o valor. Certo? O Rian, a gente não pode esquecer que é um menino ainda muito jovem, que tem idade de sub-20 ainda. O Rian tem idade do sub-20 ainda. Cara, eu não faria a movimentação de emprestá-lo ainda, não faria a movimentação de emprestá-lo. Eu sei da ansiedade do jogador, dos representantes e tal, que o menino quer estar dentro do campo, ele quer jogar. Eu entendo perfeitamente isso, mas eu não faria essa movimentação nesse momento, porque ele seria emprestado para um time menor, de meio de tabela para baixo, um time de Série B, e correria o risco de não jogar também, o que seria pior para a carreira dele ainda. Certo? O que seria ainda pior para a carreira dele. Então, eu continuaria trabalhando, esperaria. Aí, possibilidades de fora, aí é outra história. Quem está perdendo com isso tudo é o São Paulo. O Rian está perdendo tempo, vamos falar assim. Mas quem está perdendo ainda mais com isso tudo é o São Paulo. Porque só está desvalorizando cada vez mais, cada jogo mais, cada mês a mais está desvalorizando
esse patrimônio que tinha, na minha cabeça pelo menos, tinha um valor muito grande, muito alto. Era o jogador que eu via o maior valor assim em venda, mais do que o Lucas, mais do que o Matheus, mais do que o Pablo Maia, enfim, eu via nele, porque atacante tem mais valor mesmo. Só que dessa forma que ele tá perdendo, e o São Paulo principalmente está perdendo muito com esses poucos minutos que ele tem tido nesses 6 meses.